pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. Nós vamos dar continuidade à aula que a gente tinha falado sobre a República da Espada, quando Dom Pedro II teve um golpe militar sobre seu governo e assim colocando a República. E nós tivemos aí os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, conhecido como a República da Espada, pelos dois serem militares. Eles passaram por algumas dificuldades, vamos botar assim, certo? Porque a oligarquia da época, que era a oligarquia cafeeira, que veio desde a época do Império, e esses dois presidentes, para tentar manter, né, a República, eles vão conseguir isso fazendo o quê? Combatendo algumas revoltas, entre elas a revolta da Armada, que teve a primeira e a segunda, entre elas uma que até bombardeou a capital aqui do Rio de Janeiro na época. Também nesse período que vai ter a Constituição da República de 1891, como eu tinha falado já para vocês, e foi tudo em cima da Constituição estadunidense, e assim o Brasil reconhece agora o poder presidencialista, o poder presidencialista, sendo que o nome do Brasil vai ser Estados Unidos do Brasil. E outra coisa também nessa Constituição, que ela vai manter, né, algumas coisas desde a época do Império, por exemplo, mulher não tem o direito a voto, analfabeto e outros problemas aí que se mantiveram. Por exemplo, alguns militares de baixa patente não poderiam votar, alguns religiosos. Então tudo isso vai estar. E o Brasil vai ser um poder presidencialista, na qual vai ter o parlamento, que vai ser o Congresso e o Senado, e assim vai começar aí a nova era da história brasileira, que vai ser o início da República, que começa em 1889. Essa primeira vai ser chamada Primeira República, ela vai de 1889 até 1930. E a gente vai falar um pouquinho de cada presidente dessa época, porque realmente a história é muito longa, mas aquelas coisas principais que aconteciam em cada governo. Então vamos começar agora com o governo do Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil do Brasil, tá? Depois da República da Espada, que foram os dois primeiros presidentes, que foi de 1889 a 1894, certo? E assim a oligarquia cafeeira coloca o nome do interesse deles, né? Que no caso é Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele vai começar no seu governo, que vai começar a política do café com leite, tá? Esse período da política do café com leite, na qual o café é representado pelo estado de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Ah, professor, então todos os presidentes do Brasil de 1889 a 1930 foram paulistas ou mineiros? Não. O que acontecia era que esses dois estados, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar aí também, antigamente na Constituição antiga existia província, agora são estados, tá? E também esqueci de falar aqui também, quando a gente vai falar aqui, porque isso é importante, porque os estados, as províncias vão se chamar estados, e aí vai ter o presidente do estado, o presidente da república, aí, né, vai ter os prefeitos, e assim vai ser o poder executivo, tá? Prefeito, presidente do estado e presidente da república, tá? Essa parte de presidente do estado vai acabar quando Getúlio Vargas entrar ao poder. Aí ele acaba com os presidentes do estado e cria os governadores. Mas isso é uma outra história que a gente vai conversar mais na frente, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Como é que funcionava a política dessa época.
Então tá, Prudente de Moraes entra, institui aí a política do café com leite, tá? Sendo que a oligarquia cafeira que manda, tá? E também tenta evitar que o Brasil consiga se industrializar, tá? O Brasil não consegue se industrializar nesse momento, apesar que a gente falou lá na primeira aula, falando do ministro da Fazenda Rui Barbosa, que tentou de alguma forma incentivar a industrialização no Brasil, mas não deu certo, né? Por causa de corrupção. Por que pareça, a gente fala de corrupção tanto hoje nos nossos dias aí, e isso já vem de longas datas aí, tá? Aí Prudente de Moraes sai, tá? E aí vai entrar um novo presidente chamado Campos Salles, tá? Campos Salles, ele entra, mantém essa política do café com leite, tá? E também ele que vai manter a política dos coronéis, ou política dos governadores, tá? A política dos coronéis era o seguinte: esses coronéis, eles ajudavam de alguma forma a eleger seus prefeitos e também ajudavam a eleger os governadores, ou melhor, os presidentes do estado, e eleger também o presidente da república. Então essa influência vinha lá de baixo dos coronéis, tá? Como os coronéis conseguiram fazer isso? Porque tinha o famoso curral eleitoral, que era o famoso voto de cabresto. Claro que também teve várias corrupção dentro dessas eleições, vai ter fraudes essas que, por exemplo, o cara morria, né, já estava morto e de repente estava lá registrado o voto dele, quer dizer, o morto votava. Outra coisa também nessas políticas dos coronéis, por exemplo, o voto de cabresto. O voto de cabresto, o camarada, ele levava, tá, o voto era aberto, levava para votar, tá, aquele curral eleitoral dele, e claro, ele dava alguma coisa de interesse, como se fosse a política de hoje, aquilo que pareça não mudou muito não, tá? Inclusive aqui na Baixada Fluminense, por exemplo, ainda existem esses currais eleitorais, as pessoas pagam por voto, as pessoas fazem favores, mas não estou falando só na Baixada Fluminense não, tá, gente? Eu estou falando isso no Brasil como um todo. Falando na Baixada Fluminense, que a gente mora aqui, a gente sabe que existe essa coisa do candidato ajudar o outro. O cara está querendo fazer uma cirurgia, aí o cara vai lá, consegue, dentro dos seus conhecimentos, furar filas hospitalares para que o cara seja operado e a família dele vote nesse candidato. Então, também tem um lance, o cara precisa de um bujão de gás, aí o cara vai lá, compra o bujão de gás e o cara fica naquela dívida, né, de ter que votar nesse candidato. Então, essa política que a gente vê um pouquinho hoje aqui, isso já acontece desde a época dos coronéis, tá? Que eles faziam alguns favores e nessa obrigatoriedade faziam com que as pessoas votassem nele. Outra coisa, na Constituição, o analfabeto não podia votar, mas naquela época, se o cara aprendesse a assinar o nome dele, ele já estava alfabetizado e assim poderia votar. Tá? E outra coisa, não esquecendo, só votava homem acima de 21 anos, isso na Constituição de 1891. Então a gente está vendo aí como está caminhando a política aí oligarca. Tá? Depois de Campos Salles vai entrar aí o Rodrigues Alves, que é no seu governo, por exemplo, que vai ter a revolta da vacina. A revolta da vacina foi o seguinte: a obrigatoriedade. A gente vai falar, eu só vou falar o que aconteceu, porque depois a gente vai falar tudo isso no outro capítulo. A gente só vai falar sobre esses problemas que houve em cada governo, tá? Esse problema da revolta da vacina, né, que o sanitarista Oswaldo Cruz, ele queria a obrigatoriedade da vacinação e claro que o povo não vai gostar disso e assim vai estourar a revolta, tá? Aí, outra também coisa que vai acontecer no governo do Rodrigues Alves vai ser a conferência, né, ou melhor, o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté é o seguinte: como estava em crise a parte do café, o governo, para ajudar esses cafeicultores, o que ele vai fazer? Ele vai comprar
a produção. Então, quer dizer, o café não tinha nem nascido, certo? A produção já estava comprada pelo governo. O governo dentro do convênio de Taubaté falava, não pode mais plantar pé de café. Mas pelo contrário, sabe, estamos no Brasil. Eles começaram a plantar mais café porque já sabia que o café produzido ali, o governo ia comprar e, por exemplo, quando o café no mercado internacional tivesse com preço baixo, o governo segurava esse café nos seus armazéns para com que o preço do café subisse e assim liberava esse café, tá? Para ser vendido no mercado de novo. Então, o produtor já estava com a sua safra comprada, tá? Vamos ver outra coisa aqui que vai acontecer agora no governo do Nilo Peçanha, tá? Outro presidente da República, na qual ele fica até pouco tempo, tá? Ele tenta criar, né, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio para tentar não ficar o Brasil totalmente dependente do café, tá? Que o Brasil, dentro da economia internacional, era um país agrícola, então a gente era totalmente dependente do café, tá? O governo Nilo Peçanha vai de 1909 a 1910, ele, né, vem a falecer nesse período aí, e depois vai ter eleições. Quem vai assumir agora é Hermes da Fonseca, tá? Hermes da Fonseca também era um militar, tá? Ele era maçom e ele, dentro do seu governo, vai acontecer a revolta da Chibata, que a gente vai falar mais na frente, que vai ser uma revolta de marinheiros por causa dos castigos físicos que esses marinheiros sofriam, tá? Outra coisa também é a Guerra do Contestado, que vai acontecer lá no sul do país, também a gente vai falar mais na frente, que é entre Santa Catarina e o Paraná, tá? Ali na fronteira desses dois estados, na qual vai ter uma revolta que vai acontecer em período e acontece aí no governo do Hermes da Fonseca, tá? E também é no governo do Hermes da Fonseca que estoura a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial ela vai acontecer em 1914, tá? Mas aí já foi no final do governo dele e início do governo do Venceslau Braz. Esse nome é muito difícil de falar, Venceslau Braz, tá? Esse presidente, ele vai de 1914 a 1918. Vocês podem ver que esse período, quando a gente for falar sobre a Primeira Guerra Mundial, eu falei segunda, mas é errado. A Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, no governo dele vai haver uma grande crise. Por quê? Porque o pessoal, né, tá virado, os países virados para a guerra, o preço do café despenca e o Brasil, bem dizer, à força vai começar a se industrializar, mas não, incrível que pareça, não com a indústria de base ainda, mas é o meio do Brasil começar a tentar, né, a sua economia não depender totalmente do café, já que as indústrias que existiam no Brasil eram normalmente viradas para o café. Agora eles começam a tentar criar novas indústrias, entre elas principalmente as indústrias têxtil que vão vir para o Brasil. Tanto é que na época, né, naquela sociedade, vivia lá as mulheres. Normalmente a maioria delas sempre tinha uma máquina de costurar em casa, ela que fazia a roupa, e quando queria uma roupa mais sofisticada ia na costureira. O homem ia no alfaiate, tá? Então era assim que funcionava. Tanto é que eu cheguei até a pegar, não esse tempo, tá? Eu sou velho, mas nem tanto. Mas o pessoal falava, melhores roupas eram feitas com os tecidos ingleses, tá? Mas o Brasil começa aí a produzir as suas primeiras indústrias têxtil, tá? Outro camarada também, outra coisa também que vai entrar agora, Epitácio Pessoa, tá? Seu governo vai de 1919 a 1922 e vai começar no seu governo os movimentos tenentistas, que vão começar a criticar esse tipo de governo. Então, primeiro vai ser a revolta do Forte, ou melhor, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Nós vamos falar um pouco mais na frente, depois, sobre essa revolta do Forte. Acontece no governo Epitácio Pessoa. E outra coisa também
no seu governo que vai acontecer a Semana de Arte Moderna. Tá? Os brasileiros começam a largar aquela coisa europeia, né? E vai começar a criar sua própria arte. Então um grupo de artistas, músicos, pintores, escultores, eles vão criar a arte brasileira. Então aí cria essa Semana de Arte Moderna, que vai acontecer em São Paulo. Tá? A gente vai falar um pouco mais na frente disso aí também. Tá? Outra coisa também que vai acontecer no governo do Epitácio Pessoa vai ser a missão militar francesa. Essa missão ela tem como tentar resolver, que até hoje não foi resolvido, a seca no Nordeste brasileiro. Tá? Eles tentam trazer soluções aqui para o Brasil, mas nós sabemos que até hoje ainda não foi resolvido esse problema da seca lá no Nordeste brasileiro. Entra governo, sai governo, e os problemas lá dos nossos irmãos nordestinos, principalmente ali no sertão, continuam com esse problema da seca que não é resolvido. Há pouco tempo alguns governos fizeram lá, tentando puxar canais do Rio São Francisco para dentro lá do sertão, mas sempre tem aqueles probleminhas aí que acontece e o povo que vive lá continua sofrendo. Tá? Vamos lá, outro aí vai ser Arthur Bernardes. Tá? Ele vai enfrentar a Coluna Prestes, que a gente vai falar mais na frente também um dos movimentos tenentistas, tá? Que eles vão levar a ideia, né, do comunismo pelo Brasil, já que a Revolução de 1917, que a gente vai ver também que acontece na Rússia, dá certo. Depois da Guerra Civil que acontece na Rússia, que aí deixa de ser isso em 1921, a Rússia deixa de ser Rússia e se torna a União Soviética. Quer dizer, é o primeiro país que se torna com um governo totalmente com proletariado no poder. Claro que depois a gente vai debater sobre isso, tá? Não hoje. Tá? Mas só para vocês terem a ideia que no governo desses camaradas que vai acontecer isso, e os movimentos operários aumentam também, já que as indústrias já estão começando a chegar ao Brasil, e os problemas também, né, desses trabalhadores, que vão começar a reivindicar, principalmente muitos desses europeus que fugiram, né, os estrangeiros começam a vir para cá, os imigrantes, e aqui eles trazem essas ideias que estão acontecendo na Europa, e isso vai influenciar aqui na indústria do Brasil também. Tá? Tanto é que a gente sabe que o problema das indústrias, né, dos trabalhadores, não era um caso de sindicato, né, não era organizado, mas sim um caso de polícia. Tá? Depois a gente vai falar um pouco melhor disso aí na frente. E para fechar, depois do governo do Arthur Bernardes, veio o governo aí do Washington Luiz. Ele também teve problemas, tá, em seu governo, tá? Entre eles a crise de 1929, que a gente vai falar sobre ela também, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York. O café que já estava em queda no Brasil, o preço do café, o que vai acontecer? Simplesmente vai despencar o preço do café e ele vai pegar essa crise, o Washington Luiz, e o que vai acontecer? Ele vai ter um golpe sobre ele, porque vai ter eleições para presidente, tá? E dele apoiar, porque eu falei que era político café com leite. Ele era paulista, quer dizer, da representação paulista. E o que acontece? Ele tinha que indicar um candidato de Minas Gerais, só que isso não acontece. Ele apoia um paulista, tá? Que é o Júlio Prestes, que tem as eleições, certo? E ele ganha, até quem concorre contra ele é Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas perde as eleições, mas dá um golpe, antes de o Júlio Prestes assumir, tem um golpe, né, de Estado que destitui o Washington Luiz, e assim começa a era Vargas em 1930. Então vocês podem ver aí que nesse primeiro período da República, que vai de 1889 a 1930, nada mais é do que uma classe, certo? Sempre fazendo tudo por elas mesmas, tá? Que é a oligarquia cafeeira, tá? Então, a partir de 1930, Getúlio Vargas tenta incentivar mais a urbanização, já
que a maioria do povo brasileiro, né, mais de 70% vivia no campo. De 1930 começa a ter uma virada e começa a aparecer os primeiros êxitos rural, na qual o pessoal começa a deixar o campo em busca de trabalho nos grandes centros urbanos que vão começar agora a crescer. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí essa primeira fase da República, tá? Com esses presidentes, que a gente pode até falar cada um deles: Deodoro, primeiro presidente, Deodoro da Fonseca; Floriano Peixoto; Prudente de Moraes, sendo o primeiro civil; depois Campos Salles; depois vem Rodrigo Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca; depois Venceslau Braz; depois Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, e fecha com Washington Luiz, essa primeira fase dos governos da Primeira República, ou governo oligárquico, tá? Pessoal, depois vocês fazem, para vocês fazerem em casa aí, pega o livro de vocês, tá? Pego o livro de vocês e faço aí os exercícios da página, que vai da página 234 até a página 237. Faço os exercícios. Depois, né, o pessoal de casa, nós vamos corrigir ao vivo lá da sala de aula, tá? Os exercícios que a gente passou aqui. Então, veja esse vídeo aí, acompanhe, faça os exercícios e depois a gente vai corrigir em sala de aula, tá? Alguma dúvida, vocês depois quiserem me perguntar alguma coisa, é só mandar aí lá pelo Zoom. Eu vou botar o Zoom lá para vocês entrarem e assim a gente ter a nossa aula pelo Zoom, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!